Alô, certo. Estamos online. Gente, sejam bem-vindos a mais uma maravilhosa live no nosso canal. E a live de hoje a gente vai conversar com a Sabrina, que está economizando aí na casa, na construção da casa própria, entre 40% a 60%, meus amigos. Assim, não é brincadeira, é troféu de ouro aqui no acervo e a gente está muito feliz com isso, né? E ela aceitou o convite para conversar um pouquinho aqui com a gente, explicar quais técnicas que ela está utilizando, como é que ela conseguiu esse valor absurdo na região de São Paulo, tá? Então vai servir aí de inspiração para todo mundo, inclusive para gente. Então a Sabrina tá aparecendo aí já. Sabrina, por favor, se apresenta aqui pro pessoal, conta um pouquinho aí da tua vida. Oi, boa tarde. Meu nome é Sabrina. Eu sou aqui de São Caetano do Sul, região da Grande São Paulo, né? Sou biomédica, nada a ver com a área da construção aí civil, de engenharia, nada, mas tinha o sonho de ter uma casa, de construir uma casa, e tinha pouco dinheiro. Então eu fui atrás dos recursos que, assim, de viabilizar o meu sonho, né? E aí eu encontrei vocês. Ai, que Começa daí bom! a história. Muito obrigada, inclusive, por tirar um tempinho aí, vir conversar aqui com todo mundo. Pode ter certeza que vai inspirar muita gente aqui a nossa conversa hoje. Então, me conta um pouquinho como era a tua vida, o teu dia a dia, antes de tu ter essa ideia de construir uma casa, que tu falou que tu trabalha em uma área completamente diferente, né? Como é que surgiu essa vontade de ter uma casa? Então, aqui, na verdade, eu trabalho em hospital, né? Então, eu sou plantonista noturno. E aqui a gente acaba sempre caindo em apartamento, né? Região de São Paulo, tudo é apartamento, tudo é apartamento. E eu já tinha um apartamento, só que o condomínio subindo cada vez mais, cada vez mais. E eu falei, vai chegar uma hora que o meu salário não vai dar conta de pagar o condomínio do apartamento. E aí eu conversei com meu marido, tudo, e aí a gente decidiu tentar construir a casa. Já é sonho, assim, eu sempre brincava, falava que eu queria construir uma casa, tijolinho por tijolinho, mas é coisa muito, muito sonho, assim. E aí, quando surgiu esse fator de condomínio sempre subindo, tudo, aí a gente falou, não, vamos, quem sabe a gente consegue viabilizar? E aí a gente começou a tentar entender o que a gente podia fazer, até onde a gente podia fazer, mas estava bem difícil, porque assim o engenheiro que eu contratei para fazer tudo, Sim. os projetos aqui, ele tinha me dado um primeiro orçamento em cerca de 500 mil, né, para construir a casa. Ele falou assim, para construir uma casa básica, nada de luxo, é 500 mil reais. Eu falei, imagina, mas eu não tenho nem metade disso. E aí eu comecei a procurar o que eu podia fazer para para tornar viável isso, né? Se podia, se existia um jeito mais barato, né? E aí, nas minhas buscas, tudo, e eu sempre tive uma questão meio ecológica, assim, eu queria que a casa fosse sustentável. E aí, nessa busca do sustentável e de caber no bolso, que eu encontrei vocês no YouTube. E aí comecei a seguir vocês, e aí foi indo. Aí entrei para o acervo, e aí consegui. E aí a pergunta que é, Parabéns! Palmas! a pergunta que não quer calar. O método CBCS te ajudou a economizar na obra? Ajudou muito, nossa, foi decisivo, porque assim, principalmente nas escolhas, a gente escolher, saber pedir, saber escolher, saber o que você quer, saber o que é possível, porque às vezes a gente acha que na cabeça da gente uma coisa é simples e ela é super complicada e super cara, e uma coisa que a gente acha que é muito complicado é uma coisa simples e viável. Então, assim, comecei assistindo as aulas, quando eu encontrei vocês, na verdade, eu já tinha um projeto pronto. Aí, quando eu entrei no acervo, na primeira reuniãozinha lá que tinha de domingo, né? Vocês analisaram, falaram que estava ok, mas eu sempre ouvindo vocês falar, tem que analisar muito bem, tem que perder tempo no projeto, de 6 meses a um ano, pelo menos, para entender, saber se a casa vai te atender, se está tudo dentro do, né? E foi. Nisso a gente mudou de projeto, nesses estudos a gente mudou de projeto mais 2 vezes, até chegar
aonde chegamos nesse, entendeu? Para ser viável e para atender as nossas necessidades, os nossos sonhos. Ai, gente, Mas nota foi 10. principalmente isso, principalmente entender, né? Porque, como eu falei, eu sou biomédica, sou da área da saúde, não sabia nem comprar um saco de cimento, entendeu? E eu ajudei até na construção, então Ah, que se tudo. esforçar, tentar estudar, tentar saber um pouquinho, e isso o acervo foi imprescindível. Boa. E Show de olha, bola. aquele valor que tu falou no início, eu dei uma pesquisada no chat GPT de meio milhão, né? E realmente, aí na região de São Paulo, ó, 533 mil reais para construir aí 108 metros quadrados. Uma estimativa, né, gente? Ó, entre 324 a 533 mil reais aí para construir na região. Então, por mais que assuste, né? Aí realmente é um valor que você tem que ter muito dinheiro. Por isso que a gente desenvolveu um método que você consiga construir com menos recursos, né? Que a maioria dos. É Desenvolveu desenvolveu, não, para organizou, né? poder arrumar as nossas casas. É, E a mas gente queria beneficia ter a tanta nossa gente. casa e começou depois a ajudar outras pessoas. E em relação a isso, tu sente que vai gastar meio milhão nessa obra? Como é que tá a estimativa de custo? Imagina, a gente já fechou aqui em 210. Acabou. Eita, Agora é Meus só deixa eu estourar amigos, um detalhes, meus negocinho. entendeu? amigos, isso é praticamente, é por isso que eu tô falando, gente, é de 40 a 60% de economia que a gente tá falando aqui, não é brincadeira. É construir duas casas pelo preço de uma, tá entendendo? E nossa, eu fico sem palavras quando eu vejo vocês assim conseguindo construir com tanta economia e realizar o sonho da casa própria com poucos recursos financeiros, que esse é o grande objetivo, entendeu? Então, Sassá, todos os parabéns do mundo pra você, Palmas, Tocantins inteiro, porque no fim, essa casa ela é fruto do esforço de vocês, né? Especialmente da coragem, que era um ponto que eu ia falar aí. Como é que vocês se sentiam antes de dar esse passo grande, né? De construir uma casa? Porque exige muita coragem, né? Bom, a gente se sentia assim completamente perdida. Eu olhava assim para o meu marido e falava, gente, eu não consigo entender como de um terreno, de um nada, nasce uma casa. Eu não conseguia entender como que funcionava, como que era. Não tinha ideia de nada, de nada. Eu E a lembro que as primeiras cegonha A perguntas. deixava, né? cegonha chega, né? Eu falei, será que a gente joga cimento, areia, joga água e ela cresce? Como que é, né? É só igual o terreno. Então, no começo, quando eu comecei a assistir, porque primeiro eu comecei a assistir os intensivões da construção, tal, aquele processo todo, né? Aí, ali eu já comecei a entender, mas eu fazia umas perguntas para vocês assim, que hoje eu falo, nossa, muito idiota, eu não sabia nem perguntar, entendeu? Não tinha noção de nada. Depois, acompanhando o canal, acompanhando pelo Instagram, acompanhando os intensivões, e aí a hora que eu tomei a decisão de entrar no ativo, aí assim mudou 180 graus assim a volta, né? Porque aí eu comecei a entender desde o comecinho o que que era o que eu podia pedir, o que que eu não podia pedir, o que que é possível, né? Porque tinha coisa que não tinha nem lógica. E a gente se sentia completamente perdido assim, como começa? De onde começa, né? Então, o acervo deu assim o passo a passo desde o comecinho, tipo, como você vai escolher o terreno. No caso, eu já tinha o terreno, né? Quando eu achei vocês, eu já tinha o terreno. Mas tentar aproveitar, assim, melhorar, como fala, aproveitar do melhor jeito a localização do meu terreno, incidência de sol, fazer as escolhas certas, entendeu? Eu mandei umas fotinhas aí para vocês podem ver que tipo, a casa bate sol o dia todo. Até o meio-dia, assim, dia todo não, minto, manhã toda, né? Até de manhã, assim, até a hora do almoço, bate sol na lateral, nos quartos, tudo. Então a gente, que nem. Aqui eu tô falando com vocês de dentro de um dos quartos, eu tô sem luz, é a luz natural aqui da casa. Ah, aqui também, luzinha Então, natural do lado. essas Não, e essa escolhas parede de perfeita aprender, atrás de ti, esse revestimento lindo atrás de ti. não é? Nossa, É um gente. brick caríssimo. Caríssimo, ecológico, feito. Ecobrick, meus amigos. Isso é um ecobrick, viu? É Um com brick. revestimento aí, finíssimo acabamento. Ai, gente, tô tão feliz. E como é que vocês se sentem hoje? Dentro dessa casa, com essa paredinha de fundo, depois de tudo que vocês viveram?
Nossa, é muita emoção. A gente olha assim, a gente faz pouco mais de um mês que a gente está morando, né, Ah, aqui. E a gente olha, a gente fala, nossa, eu não acredito que a gente conseguiu. É porque é cada passinho é uma vitória, e de você entender, de você fazer as coisas. A gente participou bastante aqui, né, para ajudar a economizar um pouquinho e para acompanhar né, e poder ajudar e poder dar uma força aqui para as coisas serem mais rápidas também, porque o que a gente achou assim também foi muito espantoso assim, a parte de levantar a parte de alvenaria com o tijolo ecológico, foram 45 dias trabalhados só, que entendeu? isso, E ele já gente. levantou a casa. Então, assim, a gente acaba economizando. A gente morava de aluguel, porque como eu vendi o apartamento para capitalizar, para comprar o terreno, para construir, a gente foi morar de aluguel enquanto construía a casa. Então, a gente tinha que, assim, quanto mais rápido fosse, mais economia para a gente, né? Então, a gente veio ajudar. Então, assim, que nem o rejunte eu que estou passando aos pouquinhos, né? Mas, assim, a gente conseguiu fazer tudo. Que eu falava assim, se eu conseguir levantar, cobrir e fechar, já estou muito feliz. E a gente Sim. conseguiu além, porque nesse valor aí que ele tinha passado, o estimado de 500 mil, era só tipo, uma casa básica com acabamentos dos mais simples que tinha. E nesse valor que a gente chegou em 210 mil, eu comprei até as placas fotovoltaicas para fazer energia solar, entendeu? Já está tudo incluso nesse valor. Não acredito. Do- Juro. dentro desse valor de Deus, perdi até a Placa, fala foto, aqui, porque voltar. placa fotovoltaica, gente, é um luxo, é um investimento, tipo, que é considerável, são milhares de reais. Dentro de Aprendi, 210 mil, aprendi vocês com ainda caixaram. Gente, vocês. então, é mais de 60% de economia, vocês estão me enrolando Tá aqui. errada essa conta, tá errado. Meu Deus, vocês fizeram um É, milagre. É o aluno superando o mestre, mais uma Eu não vez. Eu fico consigo muito fazer isso. feliz. aprendi com vocês comprar direto da empresa, né? Foi com a Kingspan, comprei direto as telhas Switch, comprei o sistema da placa fotovoltaica com eles e consegui economizar pra caramba, assim. Então, nesses 210 é muito, porque aí quando eu vi que eu ia conseguir economizar, aí eu comecei a dar uma extrapolada, né? Aí já coloquei batente de madeira de lei, já coloquei umas coisas assim que já comecei a Caramba. sonhar, já comecei a viajar. Ai, que luxo, gente. Tô doida pra visitar pessoalmente. Me segurem, senão eu pego avião. Pode São Gente, Paulo é vir. legal, né, pra gente é, visitar. tô querendo mesmo ir em São Paulo. Aproveita quando vocês tiverem alguma feira, algum evento, alguma Não, o evento é casa-cor sua aí. casa. O O evento evento é é visitar essa visitar casa. essa casa aí. Meu Deus do céu, eu tô chocada, assim. Sério, com energia solar, meus amigos, com energia solar, e ter esse sanduíche. E te perguntar aqui uma coisa, qual o momento mais marcante e emocionante que vocês viveram durante a obra? Tipo, esse dia pra mim foi inesquecível. Eu acho que foi a hora que o construtor da parte do tijolo ecológico, ele falou assim, ele chamou, ele falou assim, Sabrina, a casa de vocês está pronta. Aí, tipo, a hora que a gente olhou toda, eu falei, mas tem certeza? É isso? Tá tudo certo? Ele falou, tá pronto, agora é só cobrir, botar o telhado e é isso aí. Tá Nossa, tudo pronto. Nossa, tu ainda eu fez. olhava, eu Ah. chorava, eu não acreditava. Eu falei, meu Deus, a gente conseguiu, a gente conseguiu. Foi uma luta, mas conseguimos. Ai, eu fico toda emocionada, porque é uma coisa assim que, tipo, eu indico a todo mundo que curtam as memórias da obra, porque passa tão rápido que depois você fica com aquelas memórias pra sempre, entendeu? É marcante. Às vezes eu brinco que vale mais as memórias que você constrói na obra, né? Do que, tipo assim, construir uma casa, lindo, mas as memórias que você vive lá, é muito melhor do que comprar uma casa pronta. A gente não tem preço essas memórias que você realmente vivencia. E olha que linda a casa, para com isso. E tu fez com telha, não, essa estrutura e a telha colonial, né, que nem é a mais
É a que imita. E nem é a mais barata. Não é a mais em conta, exatamente. Ainda foi um luxo a Não mais, além é. das placas. Olha essa porta da entrada. O que que tá acontecendo aqui? Como é que tu conseguiu essa porta? Então, um senhor aqui de perto da região, ele só trabalha com madeira de demolição. E aí ele fez a porta para gente. Eu peguei umas referências, levei para ele e ele fez a porta com peroba rosa de demolição. Então, todos os batentes dos vãos, né, de portas e janelas, ele fez. A gente ainda não colocou as guarnições, né? Sim. Porque eu preciso ainda terminar o rejunte para impermeabilizar e colocar essas guarnições, mas já está tudo aqui, tipo, pronto para colocar, entendeu? E aí ele trabalha tudo com peroba rosa de demolição. Então a gente conseguiu economizar muito dinheiro. Uma porta dessa, aqui em São Paulo, a gente tem a Rua do Gasômetro, né? Que o pessoal fala que é referência, tal, em portas e janelas, tal. Lá, uma porta dessa é de 16, 18 mil, mais ou menos. A gente pagou 2.900, conseguindo falar direto com a pessoa que faz, entendeu? Gente, arrasaram E isso muito. tudo porque assim, seguindo o que vocês falaram, vai atrás do fornecedor, vai atrás de quem faz, vai atrás da empresa. A gente Das foi lojas, pessoal, indo vai na comendo, fonte. A fonte, é. vai na fonte, porque não tinha condições, né? Pagar tudo que o pessoal pede assim, e aqui é bem complicado, assim, é bem caro, sabe? O pessoal, assim, dependendo do bairro que você está construindo, dependendo da roupa que você vai ver o fornecedor, ele acha você com uma cara, sei lá, e ele te pede um absurdo, entendeu? Assim Então a mesmo, gente assim mesmo. tem que pesquisar mesmo, tem que ir atrás mesmo e questionar, e até que a gente conseguiu. Então é o que eu falei, dentro desses 210 tem muita coisa que não estava nem previsto para ter logo no começo, né? Que coisa boa. Vocês É, preveram um valor, começou a sair até um um tanto pouco. mais barato, começou a sair, aí folgou, aí não, vamos comprar umas coisinhas de luxo a mais, nossa, E muito olha que bom. delícia, todos os ambientes integrados. E eu lembro no dia que tu estava instalando a estrutura do telhado, que eu até falei contigo no Instagram. Meu Deus, que perfeição que tu conseguiu uma estrutura de bambu. É isso mesmo. De bambu. Aí eu consegui um engenheiro agrônomo, ele é aqui do interior de São Paulo e ele trabalha com bambu. Ele constrói a casa em bambu, ele dá aula para as pessoas aqui no litoral norte de São Paulo, pessoas que não podem construir as próprias casas, então ele ensina como construir a casa. Então, o cliente que pode pagar, contrata o serviço dele e na obra ele leva os alunos para aprender a fazer, para replicar lá nas vilas de pescadores aqui no litoral norte de São Paulo. E aí eu fui procurando, estava procurando uma coisa que ficasse diferente e que fosse mais viável, porque madeira era muito caro, ferro, né, metalon também, essas coisas também estava caro. E eu achei o bambu ficou um terço do valor inicial, entendeu? De metalon. É. Olha aí, pois é, E ainda mais bonito. é uma coisa que a gente fica falando muito isso aí. O pessoal pergunta, é mais barato madeira ou metal para fazer a estrutura? Depende, porque cada local é um local. Tem um local que conseguir uma madeira como essa de bambu é muito mais simples do que conseguir metal. E tem outros locais que o metal é mais simples de conseguir. Eu tô passada que a casa já tá pronta, mobiliada, finíssimo acabamento, a coisa mais linda, gente. Eu amei, amei, amei demais. E o piso vocês usaram o concreto polido. Usamos o concreto polido e depois a gente só fez, eu lixei. Ah, tá vendo? No corredor tá as placas solares ainda que a gente não colocou na foto do corredor aí, ó. Foi o radier de concreto polido ou só o piso? Foi a fundação já? Foi o radier. Foi o radier. A gente fez o radier, Bordinha, é, fez uma bordinha, né? Tem uns 15 centímetros mais ou menos o radier. Aí já fez o concreto polido e depois, posteriormente, eu dei uma lixada e passei, eu mesmo lixei e passei a resina. Que é o que eu falei, né? A gente vai aprendendo, vai se sentindo confiante,
Porque, nossa, eu morria de medo de pegar numa furadeira. E aí você vai se sentindo e vai tentando, vai sentindo mais confiança e vai vendo as aulas e vai aprendendo. E o grupo que tem também, né? O nosso grupo de conversa com todos os alunos, você joga uma dúvida lá, tem um monte de gente para te ajudar, para te dar uma assessoria e para te, como fala? Para te Tá. é, Ajudar mesmo, né? Te incentivar também, né? te incentivar. Tem dia que você está meio triste, fala, ai meu Deus, não vai dar certo. Aí você entra lá, a pessoa já teve o mesmo problema, já resolveu. Então, assim, a gente cria uma comunidade e é tipo um puxando a mão do outro para todo mundo conseguir, Ninguém entendeu? E a solta a gente mão de vai. ninguém. Aqui a gente só sai com a casa Ninguém solta a mão de construída, pessoal. ninguém. É só que constrói a casa. Palavras do Matheus, outro aluno nosso também incrível, que tá aqui na playlist de Casos de Sucesso, gente. Ele falou: Amanda, eu senti como se eu estivesse construindo com 40 engenheiros e 40 arquitetos junto com a gente. E é muito bom porque até a gente, eu e Fernanda, a gente aprende muito nesse grupo com a especialidade de outras pessoas. Então é realmente a Até comunidade. a gente se aprofunda em pesquisas, que a gente não teve esse problema que ela está dizendo, mas se eu tivesse, o que é que eu faria? E a gente Não. começa a montar um caminho, e aí responde lá, e fica arquivado. É totalmente pesquisável, né? Aí tu pesquisa problemas que tu teve, come atrás, aí vê que outras pessoas já tiveram o mesmo problema. É muito legal isso. Só isso, o poder da É comunidade muito legal. realmente modifica a gente, né? Se a gente tá numa comunidade de amigos que correm, a gente começa a correr. Se a gente tá rodeado de pessoas que têm certos hábitos, a gente acaba copiando, mesmo sem querer, né? E trilhando os mesmos caminhos. Então, eu acredito muito também no poder da comunidade. Que bom que tu trouxe esse ponto aí, que realmente é um dos pontos altos também que eu acho do ecossistema do acervo. E deixa eu te fazer mais uma pergunta Muito aqui. importante. Normalmente as pessoas estão acostumadas com o método convencional, né? Todo mundo só sabe aquele método, só vê aquele método. E quando vê algo diferente, é normal que todo mundo estranhe, tenha medo, né? Fique ali com receio, será que isso vai dar certo e tal. O que que ajudou? Vocês tiveram esse medo e o que que ajudou vocês a vencer esse medo? Olha, a gente teve um pouco no começo, assim, ai, será, né, será que vai dar certo? É diferente, porque fora da comunidade, todo mundo fica tipo, ai, mas isso não vai dar certo. Cada um chega e fala uma coisa, porque é diferente, a pessoa não conhece. Então a gente teve esse medo. Mas o que ajudou a vencer o medo foi estudar, né, sobre o método e as pessoas, o nosso grupo mesmo, entendeu? Um fazendo e dando certo, outro fazendo e dando certo. Você fala, não, não é possível, tá dando certo, existe, né? É real. E aí você vai começando a conversar e pesquisar e estudar. Então, eu acho assim, a informação foi o que tirou esse medo da gente. E a informação veio principalmente do acervo e dessa comunidade que apoia a gente pra caramba, né? Se não fosse a comunidade, tinha dia que eu chorava, falava, meu Deus, não vai. Quando você está no meio do processo, parece que você não vai acabar, que não vai sair. Depois que acaba, você fala, nossa, mas já passou? Deu certo tão rápido assim? Por falar nisso, levou quanto tempo para vocês, desde o momento que vocês botaram o pé na obra até o momento que vocês estão, que vocês se mudaram, digamos assim, ou que a obra ficou pronta? Foram quantos meses, mais ou menos? Olha, a gente teve a gente começou a obra em julho do ano passado e a gente teve um problema com o primeiro pessoal que fez a infraestrutura. Eles acabaram demorando um pouco, assim, sabe? Deram uma enrolada, demoraram um pouco. Mas da hora que começou mesmo, a gente começou a obra em 7 de outubro. Mudamos em 1º de maio. Nossa, que bom, gente. Que bom que foi Bom, rápido bom, bom também. tempo. Nossa, 7 de outubro para maio, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, Fernando. Ave Maria, 6, 8 meses de obra. E a gente sabe que tem feriado no meio, né? Tem um monte de coisa. Olha aí que legal as imagens. Gente, inclusive sigam ela no Instagram. Eu sigo Sassá Pimenta no Instagram, adoro. Olha que coisa linda. E a parte que vocês botaram a mão na massa, né? Ajudaram um pouquinho na obra. E é bom, né? Porque a gente ama as paredes no final, não dá nem para explicar, gente. A gente desenvolve afetividade pela construção. E todo mundo que vem aqui, assim, que
fornecedores, né? O pessoal vem e fala assim, gente, mas que casa linda! Mas, nossa, mas que tijolo é esse? E aí a gente vai, todo mundo que vem é a igreja do tijolo ecológico. Aí a É. gente conta tudo, conta como foi, como funciona, quanto economiza, e todo mundo fica bobo assim de ver, porque aqui na minha região mesmo, a gente só conhece uma casa de tijolo ecológico, que foi construída há muito tempo atrás, assim. Então, todo mundo aqui da região veio ver, muita gente veio ver, muita gente através de vocês, do canal de vocês, tudo. Ai, você está aqui em São Paulo, posso dar uma passadinha na sua obra, dar uma olhadinha como tá? E Dá aí ingresso, vinha hein? o pessoal para ver, para conhecer, para entender. E o construtor aqui que a gente contratou, que fez a parte do tijolo ecológico, ele é muito legal também. Tem um grupo muito legal com ele de tijolo ecológico também. Então, um ajudando o outro e um passando dica para o outro. Quando eu pedi o cobogó lá do tijolo ecológico, né? O cobogó, com a ausência do cobogó, ele falou: Foto do não, Camboriú. não fiz, nunca fiz, mas a gente vai atrás de fazer. Ligou para o cara que produz o tijolo aqui na região da onde a gente comprou e fomos entender, fomos fazer. Então, assim, foi bem legal o processo todo. Que Que bom, coisa cara, que boa. Pois é, maravilha. são os percalços mesmo, o aprendizado que acontece no meio. Tem que ter as palavras para poder saber o que que vai pedir, para ver se eu lembro, pedir, o que que eu queria aquele cobogó que não é uma peça de cobogó, é o próprio tijolo formando os Os vazios. vazados, eu vi ali no do vídeo que tu Aí mostrou. vai explicando para a pessoa, mostrando imagens, que é a melhor forma de se comunicar é com imagens e vídeos, do que porque as palavras a gente fica tentando se comunicar com o pessoal da construção civil. Cada um chama do que quer as coisas, né? E te perguntar É mais para uma se É coisa. entender. verdade. O pessoal tem muita dificuldade em encontrar esses materiais. Tipo, ai, Amanda, eu não encontro tijolo ecológico na minha região, não encontro um telha sanduíche, porque eles acabam buscando num depósito local, né, na loja de material de construção. Tu teve dificuldade em encontrar esses materiais aí na região e como é que tu conseguiu? Não, então, eu não tive muito problema assim para encontrar os materiais, porque através do acervo eu já comecei indo procurar nos lugares certos, entendeu? Não ia na lojinha do bairro perguntar se o moço tinha tijolo ecológico. Então fui buscando na internet, pesquisando com quem já tinha feito e fui indo atrás. A parte mesmo das telhas, direto com a Kingspan, aí o bambu direto com o cara que planta o bambu. Então eu fui indo nas fontes. Mas quem me deu essa dica foi o acervo mesmo. Então, assim, não sofri muito, eu acho que é saber onde procurar, estudar um pouquinho para saber o que procurar, onde procurar. Aí não fica tão difícil. Isso aí, tu falou mais cedo, né? O conhecimento é o que faz assim você atravessar os desafios. Porque à medida que você vai vendo o problema e vai falando sobre o problema, especificando cada um dos itens do problema, do obstáculo, ele vai ficando cada vez menor. Só de você definir E melhor o a problema. gente também não aprendeu, a gente não nasceu sabendo construir casa. Tudo na vida a gente aprende, né? A gente nasceu sem saber fritar um ovo e a gente aprendeu a fritar o ovo. A gente aprendeu a nossa profissão, que a gente exerce hoje em dia, e que pra gente hoje em dia se torna natural. Então, aprender a construir uma casa é o mesmo processo. A gente Que estuda. pega assim, um carro, sei lá, um carro, 100 mil, sei lá, um celular, 5 mil. O pessoal vai e estuda pra caramba pra poder escolher bem direitinho, e na hora da casa não estuda. É. Só dar uma Não pausa aqui estuda. rapidinho antes da nossa próxima pergunta. O pessoal tá querendo saber como é que entra no acervo. Calma, gente, eu sei que vocês estão ansiosos aí nos comentários. Segunda-feira, terça e quarta da próxima semana, dias 30 a 2 de junho, a gente vai ter o intensivão da construção, que é por onde a Sassá também começou e por onde você também vai começar, que são 3 dias de aulas gratuitas conosco. Nessas aulas, a gente já vai te dar assim uma luz sobre o que é a construção, como Gratuitas. são de graça, como você pode economizar. Para você receber o link das aulas, é amandefernando.com.br. Qualquer problema em entrar no grupo, amandefernando.com.br/ajuda. E depois
depois da gente dar o intensivão da construção, né, que é esse curso gratuito, no domingo a gente vai ter uma live, domingo, no dia 6, domingo, dia 6, 7 horas da noite, a gente vai ter uma live explicando tudo o que é o acervo. E na segunda-feira, dia 7/7, meio-dia e 7, vão abrir as vagas para você se inscrever no acervo, tá bom, gente? Dia 7/7, meio-dia e 7. Você já pode colocar aí no seu relógio, no seu alarme, porque vão ter vagas promocionais. Eu garanto que você vai querer pegar uma dessas vagas promocionais. E a gente vai ter, pela primeira vez no acervo, a promoção Construiu Ganhou. Mas aí eu vou explicar no domingo, tá bom? Então, toda a programação está sendo enviada lá nos grupos do WhatsApp para você não perder nem o curso gratuito, nem a live explicando o acervo e nem as inscrições para o acervo também, tá bom? Então, dado aí o recado, a gente vai voltar aqui nossa próxima pergunta, que a Sassá tá dando dicas de ouro aqui pra gente. Eu chamo de Sassá porque eu acompanho pelo Instagram, mas é Sabrina, né? Qualquer coisa tu me corrige aí, por favor. Não, É, pode ser. tudo bem. É como Essa todo daqui mundo tá chama. bem. Tu já enviou teu endereço Ah, pra é, a gente gente tem que enviar enviar. A o gente vai entregar brindezinho? A gente vai pessoalmente. entregar pessoalmente. Eu quero saber o seguinte, em Ah, já, relação. não, eu enviei. Ah, mas eu também, eu quero que entregue pessoalmente, por favor. Pode deixar. Vem Vai aqui se É a tomar nossa ajeitar. café. missão. E sobre mão de obra, tu conseguiu os materiais, legal, e mão de obra, como é que tu conseguiu a mão de obra para construir? A mão de obra, ela já foi assim um pouco mais difícil assim no primeiro momento, né? Aquilo de saber onde procurar. Então eu achei a mão de obra através do fornecedor de tijolo. Primeiro eu achei o fornecedor do tijolo e aí eu fui estudar para ver se o tijolo do cara estava dentro da norma, se estava tudo certinho, se era bem feito. E aí ele me indicou algumas pessoas e aí a gente foi atrás desses construtores, mas assim, eu fiquei até impressionada de quantos construtores assim ele me passou. Porque assim, a gente até tentou falar com um pedreiro aqui que já era conhecido da região, mas a resistência deles de fazer alguma coisa diferente, de aprender alguma coisa diferente, é muito grande. Então a gente acabou indo já para quem já fazia a construção com tijolo ecológico. Mas São os próprios Paulo, fornecedores de tijolo aqui da região, assim, me passaram logo de cara, assim, pelo menos uma meia dúzia de construtor que só faz casa em tijolo ecológico. Que bom. olha aí, São Paulo. É porque São Paulo tem de tudo. São Paulo é muito bom. São Paulo, Ave Maria. São Paulo é o berço da indústria aqui do Brasil, então tu consegue a maior parte dos materiais com melhor preço, frete baixíssimo e, inclusive, o pessoal às vezes acha que não dá para construir uma casa ecológica em São Paulo. Pelo contrário, é o melhor canto do mundo para construir, tá? Todos os fornecedores estão aí. É muito Isso é muito mais. importante também de verificar a qualidade do fornecedor do tijolo ecológico. Porque tem fornecedores que vai dar uma dor de cabeça porque o tijolo ecológico não tem padronização. E é o tijolo que vai ser estrutura, vai ser acabamento, aí tem que estar. É chave, é uma peça-chave. É. E como é que tu fez Ai, com a vida corrida, né? O dia a dia, porque tu ainda tinha que trabalhar, a vida continuava, né? Tinha as responsabilidades, comidas da semana. Como é que tu fez para no meio da vida, que já é tão corrida, conciliar com a obra? olha, essa parte foi pesada, porque eu falava que eu fazia dois turnos, eu ficava à noite no plantão, e aí saía do plantão já vinha para a obra, e passava o dia todo aqui na obra, só dormia uma noite sim, uma noite não. Mas assim, porque eu queria acompanhar de perto, eu queria ver de perto, eu queria entender todo o processo, eu queria acompanhar desde o comecinho, saber assim, eu sei onde está cada coisinha dessa casa, cada cano por onde passa, cada conduíte, eu sei tudo daqui, eu acompanhei tudo, porque a primeira equipe que a gente fez essa parte da infraestrutura, eles acabaram dando mais trabalho assim, é, justamente por a gente não ter. No comecinho eu acabei confiando e deixei meio na mão deles. Então, voltava aqui depois de 2, 3 dias, não tinha feito nada. E aí eu comecei, falei, não, gente, vocês vão ter que me explicar como funciona e eu vou acompanhar de perto e a gente vai fazer junto. Aí começou a funcionar.
Olha Porque se só, se você não não é o fica olho do junto, dono que Que engorda engorda o o gado. gado. É é o olho do dono justamente que faz o isso. tijolo. É. Eu sempre falei isso, porque se você não fica aqui, não questiona, eles fazem e você não sabe nem como que fez, entendeu? É desse Então, jeito mesmo, é fiquei desse jeito. aqui, acompanhei. Então, assim, foi pesado para mim por causa do meu estilo de vida de já trabalhar à noite. Então, era de noite no plantão, de dia na obra. Então, tinha dia que estava exausta, mas a gente ia indo, ia revezando. O marido também vinha dar uma ajudinha, vinha dar uma olhadinha. Pois é E nessa, foi, assim, aí é conseguimos. que né, essas batalhas que a gente diz né, no futuro, que é, tipo, olha, eu construí minha casa, construí do zero. Vai ser uma coisa que sempre vai estar contando pros outros, se orgulhando de ter feito, por mais que tenha o sofrimento no meio, né? É, e isso aí é a Torre da Caixa d'Água, é onde ele tá ali? Ah, A caixa, isso, essa é a Torre da Caixa d'Água. porque muita gente tem É, a dúvida como é que gente bota a caixa teve. d'água com telha sanduíche, gente. É só a mesma coisa da construção convencional. Você faz uma torrezinha e coloca a caixa d'água em cima numa pequena laje. É desse jeito aí. E te É, perguntar uma na, coisa. na, Pode dizer? só tem laje aí também. Sim, pois é. Perfeito. Só fiz a laje E para segurar a caixa d'água. em relação à tua família e os amigos, quando vocês disseram que iam construir uma casa e ainda seria num método. Ai, que quarto perfeito! Ainda num método não convencional. Deixei nesse quarto. Como é que foi a reação deles? Ah, todo mundo falando que a gente era louco, né? Imagina, isso não vai dar certo, que loucura! Mas vocês viram isso direito? Isso é seguro? Essa casa vai cair? Falaram que era a casa dos três porquinhos. Sim, um clássico. Falei, não, gente. Falei, vocês podem ter certeza, eu estudei bastante, não vai dar errado. Confia, vem comigo e confia. E aí o pessoal vinha ver a obra de tempos em tempos, minha família é bem participativa. Hora que ficou pronto, eles falaram, nossa, não acredito, vocês são demais, viu? Olha que vocês falaram que dava certo e dava mesmo. E Ai, aí que eu falei, lindo. gente, Amanda e Fernando, é lá que eu aprendi, não tem, né? Legal. Eu tive o mérito de estudar, mas o negócio é lá com eles, porque Honra, viu? é possível, as pessoas não conseguem pensar, tipo, fora da caixinha, entendeu? E aqui em São Paulo, é tudo muito igual, é tudo muito repetitivo, as pessoas só vão repetindo aquele padrão sem questionar, sem perguntar se é a melhor forma, se é o melhor custo-benefício, elas só sabem repetir, repetir, repetir. Aí quando você sai do padrão, que você faz um negocinho diferente, todo mundo fala, nossa, mas é possível? O tanto de gente que veio visitar, construtores de outros métodos que vieram ver a casa, para falar, nossa, eu já tinha visto, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto ao vivo. E acabou que a casa ficou tipo um. A gente mora assim, é bem no centro da cidade, cercado de prédios e de casas, casas caixas, né? Tudo aquelas casas, tudo igual. E aí todo mundo fala, nossa, virou meio referência. Aí aquela casinha ecológica no bairro Cerâmica? É, ali pertinho. E aí acabou virando referência, porque todo mundo viu que é uma coisa completamente diferente e viu que dá certo, né? Sim. Ah, olha aí que linda a estrutura de bambu. E, não, e como é que vocês se sentem hoje em dia saindo de um apertamento, e tendo um quarto com saída para um Como foi jardim, essa uma mudança? casa super ampla, iluminada, integrada, ventilação, iluminação natural? Como é agora a qualidade de vida? Nossa, é outra coisa. Eu acordo, abro o vidro, assim, a janela, e já falo bom dia, sol, solzinho já batendo no quarto. É outra, sabe, liberdade. Você poder falar assim, nossa, é meu chão, minha casa aqui, eu faço do jeito que eu quero, não tem vizinho em cima, vizinho embaixo. É outra qualidade de vida. Nossa Senhora, nem assim, tem nem comparação, não tem como comparar. Tu nem começou o Casa com jardim. apartamento. É, quando começar o jardim, então, a melhor parte que eu acho. É, E, nossa, ficou muito Fica a tudo linda. gente tá, verdinho. a gente tá ensaiando, porque aqui agora em São Paulo tá bem frio. Hoje amanheceu, acho que 8 graus, chovendo, e aí a gente tá agora dando uma ensaiadinha para começar esse quintal aí, né? Arrumar. Mas a gente fez
o esquema de drenagem com o cano, cortando o cano, botando Ó, ó, pedrinha. A ó. gente está fazendo bastante coisinha. Que acho que isso é importante também, né? Às vezes a gente economizou também porque a gente colocou a mão na massa. Aprendemos e fomos tentando, fomos colocando a mão na massa para fazer acontecer, né? E nossa, e aconteceu mesmo, viu? A casa tá um espetáculo. O esquema de cores está lindo, o branquinho da telha, a cor do tijolo, o tijolo com qualidade, o cobogó com a falta do cobogó, até churrasqueira. E falando em. Tu falou da questão de São Paulo ser frio, né? E vocês estão nos meses aí entrando. Estamos aqui já no inverno aí em São Paulo e eu tô te vendo de camiseta aqui, de manga curta. Quer dizer, então, que tá conseguindo manter a temperatura da casa confortável. Dentro de casa é quentinho. Dentro de casa é gostoso, você fica. Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quantos É, muita graus gente tá tem por medo, né? aqui? Amanda, eu moro em Santa Catarina, eu moro no Rio Grande do Sul, minha região é úmida, minha região é fria. Gente, a gente tem Não, pode diversos alunos do fazer. país todo. É isolamento térmico, é um isoporzinho, entendeu? O calor que tá dentro, o calor que tá fora não entra e o frio que tá fora não entra. Então, independente se a região quente ou fria, a questão é o isolamento térmico da casa. Sim, e é muito confortável. Ó, lá fora tá um solzinho, mas tá 14 graus. E eu dentro de casa tô de camiseta e Eu chinelo, estaria. porque aqui dentro tá quentinho. Não, É eu cearense só. estaria com segunda pele. Então, meu marido que chegou da rua tá aqui todo de blusa, todo de capuz, porque apesar de estar sol, é um vento gelado. E aqui dentro a gente tá tranquilo de camiseta. E no calor a gente teve a experiência também muito fresquinho, assim, do pessoal, da gente chegar da rua, assim, esbaforido, suando, aquele calor, e você entrar aqui, parece que tem um ar-condicionado, porque é bem fresquinho, bem geladinho. Essa é a magia do tijolo ecológico. Ele ajuda a gente não só a manter a temperatura do ambiente agradável, né? Pela variação do dia, que o dia fica muito quente e muito frio, ele impede que a casa sofra essa variação junto com o dia, e ele também evita mofo nos ambientes, evita excesso de umidade, porque diferente dos outros métodos, como ele é terra crua, ele consegue absorver e transmitir esse vapor, essa umidade de dentro da casa para fora e às vezes também de fora para dentro, mantendo ela ali o mais confortável para você possível. A gente tem estudos que mostram isso dentro do acervo, inclusive mesmo o tijolo impermeabilizado, ele continua com a respirabilidade porque o tamanho da partícula é tal que ela consegue mesmo passar essa barreira e voltar. Então, é uma das coisas que eu sou apaixonada por esse tijolo, e não só por esse tijolo, mas pelos métodos de bioconstrução em geral, é o fato de que nenhuma construção convencional vai te dar essa qualidade, essa respirabilidade da casa, essa inércia térmica, essa transmitância de vapor de água. Nenhum método que não seja bioconstrução, ou seja, construções à base de terra, tem essa propriedade, mesmo que seja um dos métodos mais industrializados e bem pensados que tem, tipo um light steel frame, um wood frame, que a gente, claro, é a favor, tem várias aplicabilidades, mas essa qualidade, essa propriedade, digamos assim, de promover saúde mesmo para a gente, é só bioconstrução. Inclusive, tem hospitais que são construídos assim porque comprovadamente os pacientes se curam mais rápido. Então, é muito maravilhoso morar numa casa dessas. E que bom que vocês estão É muito gostando gostoso também. mesmo. E deixa eu ver aqui. Gente, agora eu vou ler aqui algumas perguntinhas que vocês mandaram pelo chat. Mandem aí mais algumas perguntas, que aí a gente vai respondendo por aqui. Pessoal, também tem dúvida. É possível rebocar se precisar de uma parede lisa? Sim, e ainda gera economia, porque a economia, a gente, está muito no concreto, no ferro, na mão de obra, porque aí não teve carpinteiro e ferreiro, né, na obra. Não, não teve nada. Comprando Então, ferro direto da Gerdau aqui perto, botando no carro e trazendo, e foi muito pouco, assim, muito pouco ferro, e nada de carpinteiro, e nada de ferreiro. eu lembro que quando eu pedi o ferro aqui pra casa, chegou as barras assim, era tipo 18 barras de ferro. Aí o rapaz perguntando: isso aqui é pra começar? Vocês vão fazer mais pedido? Ou não, meu filho, tá o ferro da obra dele da obra todinha. Aí ele, aonde? Eu aqui. Aí ele, mas só isso?
É só isso. É só isso. É muito pouco mesmo, gente. Se quiser pintar esse tijolo, fica legal, fica lindo. Inclusive, a gente tem várias paredes aqui em casa pintadas, ainda sai super econômico, porque você só substitui a impermeabilização pela pintura. Então, você pode deixar a cor que você quiser, né? Inclusive, se a Sassá um dia enjoar, quiser mudar as cores da casa dela, ela fica à vontade. Inclusive, o revestimento cerâmico, vocês não tiveram nenhuma dificuldade também, né, em aplicar ele ali no banheiro, que eu vi que botaram só nas áreas Não, molhadas também. não, a Perfeito. gente colocou só na área molhada com argamassa C3, direto, passou no tijolo, né, na parede e na peça, né, Sim. na peça de cerâmica. E já colocou, não teve problema nenhum. Direto Foi super na tranquilo parede, para gente. fazer. Direto. Direto na Revestimento parede. direto na parede. Excelente, excelente, excelente. E o É, profissional que fez aqui, ele falou, já tinha feito uma casa dessa aqui no interior do estado, e que já tinha feito e que não teve problema nenhum, que está lá linda até hoje, me mostrou as fotos do trabalho dele. Então já ele falou: "Não, isso daqui é tranquilo". Até perguntei para ele: "Você quer que eu passe rejunte antes?" Ele falou: "Não, é até melhor porque com os frisos do tijolo, a argamassa ancora melhor". perfeito. Então ele falou: Isso. "Pode deixar do jeito que tá, é direto no tijolo mesmo, sem só passou aquele impermeabilizante, né, de área molhada Sim, específico, a argamassa e colocou o revestimento, só isso. 10 de 10. 10 de 10. E aí perguntaram se pode fazer casa de andar, sim, até 3 andares. Inclusive tem um prédio de kitnet aqui no Eusébio, que são 3 andares, todo no tijolo ecológico. E telha sanduíche também. E nem é aluno nosso, viu? Deixa eu ver aqui. Estão perguntando se a live vai ficar disponível, sim. E estão perguntando se esse tipo de projeto contempla no Minha Casa Minha Vida. O de vocês não foi financiado, né? Não, a gente fez um esquema de consórcio. A gente conseguiu o dinheiro da construção através do consórcio. Eu tinha, a princípio, só 70 mil. Depois que vendi o apartamento, comprei o terreno, tudo, sobrou 70 mil reais. E 70 mil reais foi quando a gente foi atrás do orçamento, que ele me falou 500 mil. Falei, não, 500 mil não tem como. E aí a gente começou a procurar e a gente conseguiu fazer um consórcio. Então a gente entrou num grupo de consórcio que já estava em andamento, pedimos uma carta de crédito de 210 mil, e aí a gente deu o lance embutido. Quem trabalha com consórcio, assim, a gente procurou Sim. um pessoal especializado aqui da região, eles deram uma assessoria bem legal. Eles falaram, ó, de 6 a 8 meses para vocês serem contemplados, dando os seus 70 mil e mais os 70 de lance embutido. Aí vocês conseguem uma carta de 210. Aí foi exatamente isso, 6 meses a gente já foi contemplado e aí o consórcio já começou a liberar o dinheiro para a gente fazer a construção. Por isso que eu tenho tanta certeza que foi só 210 mil, porque não tinha mais. Não tinha nada além disso, entendeu? Que coisa boa. Era E, só gente, É uma 210. Eu falei, alternativa tudo ao que eu comprei, financiamento. coube no 210. é isso aí. Esse é o objetivo, fazer a casa caber no seu orçamento. E, gente, e às vezes com a Sassá, né? Às vezes você não tem nem um orçamento, mas quem tem é o banco. O dinheiro tá no banco. Eu sempre falo isso pro pessoal, mas não tem o dinheiro. Meu filho, seu dinheiro tá lá no banco. Vai pegar. Inclusive, a gente vai ter, acho que quinta-feira, live com a aluna a A Luane. Luane, que construiu pelo Minha Casa Minha Vida, né? Minha casa, minha vida. Minha É. Casa Minha Vida. Então, quem quer saber do Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter uma live quinta-feira com a aluna Luane, que foi pelo Minha Casa Minha Vida, mas fica a opção aí também da Sabrina, que foi o consórcio, que eu acho super válido também. A gente tem inclusive um curso dentro do acervo que é sobre financiamento. Então, a gente fala sobre como financiar, todo o passo a passo, que horas fazer o projeto, quais métodos você pode financiar, como financiar, né? Então, taxas também, tá tudo lá no acervo. Como financiar até 100% se você tiver o terreno, né? Bem legal também. Deixa eu ver se faltou aqui alguma pergunta. Estão perguntando aqui se a gente faz projeto. Nossos alunos dentro do acervo fazem projeto, é o Construtinder. E se você é profissional da área, também entre no acervo, porque lá você vai conseguir encher a sua agenda de projetos com o nosso feirão de projetos, que é a quantidade de pessoas que nos mandam projeto, a gente coloca tudo lá.
E o pessoal tá perguntando também sobre ventania. Tu acha que a telha sanduíche está aguentando bem ventanias aí na região? Nossa, demais. Ontem mesmo teve uma ventania aqui, assim, não aconteceu nada. A telha do vizinho voou em cima da casa aqui da gente e a nossa tá normal. A do Nem vizinho voou. balança, não faz nem. A do vizinho voou. A do Nossa, vizinho voou aqui no meu ventou quintal, porque mesmo, hein? assim deu um vento Essa é, muito. essa é... Era, foi cerca assim, acho que de 90 quilômetros por hora os ventos aqui ontem. E a Segura. telha, normal. Não aconteceu nada, assim. Continuou exatamente do jeito que ela estava. Nem senti, é bom Eu demais. considero uma das mais seguras também, porque ela é parafusada, no lugar de ser só colocada, né? A maioria das telhas ela é só apoiada, né? Pregada com prego ou Ou apoiada. apoiada. Aí quando vem um gato, destelha, briga de gato, tira as coisas do lugar. Então você sempre tem muito problema de manutenção. Como a telha sanduíche é um pano único e é toda parafusada, é muito difícil você ter um caso desse. Inclusive, na Nirvana, teve uma ventania, uma tempestade que arrancou a árvore. A árvore. E a telha ficou intacta. Ela veio me mandar as fotos depois. E, gente, pra gente encerrar aqui a Ah, nossa tá. live, que já estamos fechando aqui o tempo, Sabrina, agora o recado final que você gostaria de dar para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, que estão no início dos seus sonhos, que um dia foi como Que vocês, né? mal ousam sonhar que É, poderiam um dia ter uma casa. o que que tu diria para essas pessoas para inspirar elas a correr atrás do próprio sonho? Olha, gente, acreditem, a gente passa por várias coisas, assim, é muita dúvida, dá medo, dá incerteza, mas assim, procurem se cercar de pessoas que estão no mesmo ritmo que vocês, assim como a gente tem nossa comunidade, né? Entrem no acervo, estudem, pesquisem, perguntem. A equipe da Amanda e do Fernando assim dá uma assessoria para a gente assim o tempo todo, qualquer coisa que você pergunta, e tem também os alunos. Então, assim, não desista, é possível. É uma questão de informação, estudar, se informar e ir atrás que a gente consegue. E se cercar de pessoas que te empurrem para frente, porque foi isso que foram, acho que, as duas coisas mais importantes de todo esse processo com vocês: o conhecimento e essa a força de união do grupo, todo mundo falando, vai, não desiste, você vai conseguir, vai dar certo. E eu acho que foram as duas coisas mais assim que destacaram nessa nossa jornada aqui, e é o que eu falo para os outros. Gente, não desista, vai, estuda, se informa que dá certo. A gente vai conseguir. Eu consegui e todo mundo vai conseguir. É possível. Que bom, a gente encontra um jeito, né? Ver qual é a situação, o que que dá para fazer. Não, muito bom, muito bom. Vocês estão de Excelente parabéns, gente. mensagem. Vocês estão assim. Ave Maria, eu tô sem palavras, sério, parabéns mesmo. E eu fico muito feliz porque eu pude acompanhar a obra, que eu adoro quando os alunos compartilham a obra no Instagram, porque eu O posso. problema é que o pessoal é muito Mas é muito. tímido, não Então, inclusive, quer. muito obrigada, Sabrina, por ter compartilhado a obra, porque eu É, pude participar E eu da fiquei obra graças a teu Instagram, a com um teus pouquinho de stories. vergonha, mas eu falava, não, vou marcar a Amanda lá, tá? Por favor, marque sempre. ela caiu, Oh, será? não! Bem na hora! Não. Ai, fecha aqui o Instagram, ver se volta. Fechar o Instagram, Gente, não. enquanto ela Hum. volta aqui, lembrando todo mundo, a gente está nas lives de aquecimento para o intensivão da construção, que vai pegar fogo, menino de conteúdo. Então, a gente teve hoje, está tendo hoje aqui a live com a Sabrina, que é aluna do acervo, conseguiu construir aí. Gente, eu estimo com 60% de economia por baixo. Eu não, né? Chat GPT, e é porque a gente ainda estava considerando, ó, de 44 a 60% de economia, e é porque a gente não tirou desse valor, tá ao contrário, né? Mas vai ficar ao contrário. A gente não tirou desse valor as placas solares, né? Que é um investimento alto, a gente sabe, aí chegam a custar milhares de reais, 20 mil, 30 mil, e nem estavam inclusos nesse valor. Sabrina voltou, aí. Então, Voltei, só para a gente voltei. terminar, a gente vai ter ainda mais duas lives com alunos. Quinta-feira a gente vai falar com a Luane, que foi a que conseguiu Minha Casa Minha Vida também, que começou com um projeto de 600 mil, foi? E terminou com de 200.
Eu acho Foi que, entre 500 e eu acho que começou 600. em 500, Começou em aí 500, terminou em caiu pra, 200 também, né? acho Tipo que da foi por aí, Sassá, é. tipo da Sabrina. E tem mais uma live no domingo também, que eu, no momento, meu cérebro me O faltou aqui. Alex, Alex e a Nayara? Alex Ai, o Nayara. Alex e Nayara, também tô animado pra conversar com eles. Também daí da, acho que se não me engano, são de São Paulo também, mas cidade grande também. E aí, segunda, terça e quarta, nos dias 30 de junho a 2 de julho, 7 horas da noite, são nossas aulas gratuitas aqui, o curso que já vai abrir os seus olhos para as opções que você tem na construção e te mostrar que você consegue sim. Então, gente, vai ter como construir sem investir em projeto, casa de R$ 600 para o seu orçamento que está apertado, te inspirar, né? Vai ter profissional de graça, mas não tem dinheiro para pagar engenheiro e arquiteto. A gente vai te mostrar como conseguir profissionais de graça para Você só você. tem que ir lá. A gente vai te mostrar como tirar o melhor do seu terreno na prática, como economizar 50% na sua obra na prática. Eu vou te fazer, ó. A gente mudou isso, isso, isso e aquilo. A gente vai te mostrar como construir uma casa econômica, não só na hora de construir, mas especialmente de se morar. Então, a gente vai te mostrar alguns erros entre três casas praticamente do mesmo tamanho, iguais, mas que muda completamente a vivência na casa. E muito, 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 muito mais. Preços de material de construção, escolhas de métodos construtivos, quanto Tem é que gente cada que um impacta vai no e valor. fecha um arquiteto no chat ali. Também vai ter Construtinder rolando no chat. Então vai ter muita coisa no intensivão da construção. E no dia 7/7, meio-dia e 7, as vagas do acervo vão estar oficialmente abertas. Você tem que correr, porque elas voam, as vagas promocionais acabam muito, muito, muito rápido e são limitadas as vagas, então tem que correr mesmo para garantir a sua vaga no acervo. E agora vamos nos despedir aqui da Sabrina. Sabrina, muito, 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 muito obrigada de coração por tirar um tempo, por vir aqui conversar com a gente, por Coragem também. a gente sabe que não é fácil, a gente está bem acostumado, né? Para quem, para quem nunca veio aqui no Mostrar a vídeo, cara. né? Exatamente, vir aqui, mostrar, contar toda a história de vocês. Então, assim, pra gente isso não tem preço. O melhor presente que a gente poderia receber é o Todo dia a feedback. gente está trabalhando para ajudar pessoas a fazer a mesma coisa que a gente fez há um tempo atrás, conseguir construir a própria casa com pouco recurso financeiro e ver cada um dos alunos é a melhor coisa que tem. É como se a gente construísse junto com vocês. Então, assim, pode ter certeza, eu ganhei meu dia aqui hoje, só com essa nossa conversa, e vou passar o dia com um sorriso no rosto. Então, por isso, gratidão imensa, viu? É isso, Eu que obrigada. agradeço vocês de tornarem possível, através do trabalho de vocês, tornarem possível a realização do meu sonho. E com certeza de todo mundo que seguir vocês aí, entrar na Acervo, vai conseguir também, porque esses dois são muito especiais. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Vocês não têm noção, eu acho, da grandiosidade de cada família que vocês deixam imensamente feliz, como a minha ficou aqui, através do trabalho, dos ensinamentos de vocês. Muito obrigado por Ai, que todo esse emoção. ensinamento. Ai, gente, Ótimo, obrigada. obrigado. É isso, Obrigado. pessoal. Espero ver todo mundo aí nas próximas lives. Um grande beijo. E o Intensivão da Construção só tá começando. Tchau, Sabrina.